Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora o assunto progressão geométrica, tá? Teríamos aí duas aulas que envolvem esse assunto e especificamente nessa aula nós veremos a definição da progressão geométrica, nós veremos também o termo geral da progressão geométrica, também algumas propriedades importantes, tá? Nessa aula aqui, pessoal, teremos também alguns exercícios, só que são exercícios bem simples. Apenas exercícios de manipulação de fórmulas e também de propriedades. O importante é que você faça os exercícios e questões que são fornecidos na lista para vocês, tá? Todas as questões, elas estão resolvidas em vídeo, então se surgir alguma dúvida, você assista ao vídeo para ver como é que foi resolvida a questão. Tudo bem? Então, pessoal, tenham uma excelente aula e vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui com a definição da progressão geométrica. Diz o seguinte: progressão geométrica, que também é conhecida como PG, é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo antecedente por uma constante Q. Olha só, o número Q é chamado de razão da progressão geométrica. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo e dizer o seguinte, ó. Vamos supor que o primeiro termo dessa progressão tenha o valor 3 e que a razão dessa progressão geométrica seja exatamente igual a 2. Então, com esses dados aqui, nós conseguiríamos formar a seguinte sequência, que é uma progressão geométrica. Olha só, o primeiro termo é o 3. Aí o que diz aqui, ó, em que cada termo a partir do segundo, ou seja, já nesse segundo termo aqui, ó, é igual ao produto do termo antecedente por uma constante Q, que no caso é a nossa razão. Então, a partir do segundo termo, esse termo aqui ele pode ser obtido multiplicando o termo antecedente pela nossa razão. Então, 3 vezes o 2, teremos o 6. Próximo termo será o termo antecedente, ou seja, o 6 multiplicado pela razão, que é 2. Teremos o 12. Novamente multiplicando por 2, teremos o 24 e por aí vai. Tudo bem? Repare que nesse exemplo aqui, ó, nós temos uma progressão geométrica que os termos estão sempre crescendo. Ou seja, uma progressão geométrica, vamos botar aqui, ó, crescente. Tudo bem? Agora, por exemplo, olha só, vou supor que o meu primeiro termo, o A1, é o valor 2 e a razão agora é um valor negativo, por exemplo, menos 3. Então, pessoal, essa progressão geométrica, ela iniciará com o valor 2, que é o primeiro termo, e o próximo termo nós iremos multiplicar, então, a razão, que é o menos 3, pelo termo antecedente, que é o 2. Olha só, 2 vezes o menos 3, teremos o menos 6. Agora, menos 6 vezes o menos 3, resultado é 18 positivo. Agora, o próximo termo, 18 que multiplica o menos 3, teremos aqui, ó, menos 54. E por aí vai. Repare o seguinte, pessoal, nesse caso, quando nós tivermos uma razão negativa, ou seja, menor do que zero, os termos em questão aqui da progressão geométrica, eles sempre irão aqui, ó, alternar o seu sinal. Positivo, negativo, por aí vai. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que é uma PG crescente, e sim nós temos aqui, ó, o caso de uma progressão geométrica oscilante. Ok? Então, pessoal, primeiro cuidado aqui, tá? Lá na progressão aritmética, quando nós tínhamos uma razão menor do que zero, ou seja, negativa, a gente tinha uma PA decrescente. Aqui na progressão geométrica, quando a razão for negativa, ou seja, menor do que zero, nós não teremos uma PG decrescente. O que nós teremos aqui é uma PG oscilante,
onde os termos eles vão oscilando entre positivo e negativo aí indefinidamente. Tudo bem? Vem comigo aqui. Vamos colocar um exemplo de uma progressão geométrica decrescente. Olha só, vou dizer, por exemplo, que o primeiro termo é o valor 8 e a razão dessa progressão geométrica, que nós representamos com a letra Q, é exatamente 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. Então, olha só, progressão geométrica, iniciando com o primeiro termo, que é 8. O próximo termo é 8 que multiplica 1 meio. Multiplicar por 1 meio, pessoal, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 8 dividido por 2, teremos o 4. O próximo termo, 4 dividido por 2, teremos o 2. O outro, 2 dividido por 2 é 1. 1 dividido por 2 é 1 meio. 1 meio dividido por 2, 1 quarto e por aí vai. Repare o seguinte, pessoal, cada vez os termos aqui, ó, eles estão diminuindo e se aproximando cada vez mais do valor zero. Isso porque um denominador irá ficar cada vez maior, fazendo com que essa sequência aqui tenda a zero. Beleza? Então, nós temos aqui um exemplo, tá, de uma progressão geométrica decrescente. Beleza? Pessoal, tal como aconteceu lá na progressão geométrica, aqui nós também temos o caso da sequência constante, ou seja, a progressão geométrica constante. Só que nesse caso aqui, a razão da progressão é exatamente igual ao valor 1. Tudo bem? Lá na PA, a razão era igual a 0. Certo? Pessoal, agora vamos ver o seguinte, ó, o termo geral da progressão geométrica. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então vamos lá. Fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Olha só, como nós vimos na definição, por exemplo, o segundo termo, o A2, ele é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão. Concordam comigo? Agora, o terceiro termo, ele é exatamente igual ao primeiro termo vezes a razão. Olha só, primeiro termo vezes a razão, isso aqui é o segundo termo. Para eu chegar mais um termo à frente, ou seja, pular para o terceiro termo, eu devo multiplicar pela razão novamente. Irá ficar, então, razão vezes razão, razão ao quadrado. Tá? Assim como o quarto termo nada mais é do que o primeiro termo multiplicado pela razão elevado ao expoente 3. Então, pessoal, vamos pegar essa ideia aqui, ó. Nós poderemos generalizar da seguinte forma. Um termo de ordem n, ou seja, enésimo termo, ele é simplesmente o quê? Olha só, eu posso continuar com A1, vezes a razão. Agora, preste atenção. Quando nós queremos o segundo termo, nós multiplicamos pela razão elevada ao expoente 1. Agora, o terceiro termo é o A1 vezes a razão elevada ao expoente 2. Quarto termo é o A1 vezes a razão elevada ao expoente 3. Ou seja, pessoal, o expoente em questão é sempre uma unidade a menos do que o índice, ou seja, a posição do elemento que a gente deseja. Então, se o índice aqui é a ordem n, o expoente da razão aqui ó, é n menos 1. Tudo bem? Então, numa determinada progressão geométrica, o enésimo termo, tá? Essa PG aqui de razão Q, ele é descoberto da seguinte maneira. Esse enésimo termo é o A1 que multiplica Q elevado ao expoente n menos 1. Tudo bem? Pessoal, o raciocínio utilizado aqui, ele é muito parecido com o raciocínio que nós utilizamos lá na progressão aritmética. Por exemplo, o sétimo termo de uma progressão geométrica, ele é exatamente igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao expoente 6. Tudo bem? Por exemplo, o 12º termo, ele é exatamente igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao expoente 11. Agora, pessoal, não é necessário que a gente parta aí do primeiro termo. Olha só, por exemplo, se nós quisermos o 18º termo, tá? O 18º termo, eu posso pensar assim, ó. Ele é igual ao 10º termo, tá?
vezes a razão elevada ao expoente 8. Como é que nós chegamos no expoente 8? Olha só, do 10º termo até o 18º termo, nós temos ali 8 razões sendo aplicadas. Simplesmente você pode fazer aquele 18 ali, ó, menos o 10. 18 menos 10, temos ali o expoente 8, tá? Mais um exemplo. O termo 20º, o A20, então, ele é exatamente igual, por exemplo, o A15, tá? Vezes a razão elevada a qual expoente? 20 menos o 15, expoente 5, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui que é bem simples, apenas para verificarmos aqui a fórmula do termo geral. A pergunta aqui, ó, é o 10º termo dessa PG, sabendo que o primeiro termo aqui é 128. Então, ó, retirando os dados, o primeiro termo é o 128, e a razão dessa progressão geométrica, pessoal, razão, aí é o seguinte, nós poderemos pegar quaisquer dois termos consecutivos. Por exemplo, vamos pegar aqui o 32 e o 64, sempre fazendo o quê? A razão, ou seja, a divisão entre o da direita e o da esquerda, ou seja, o termo consequente e o antecedente. Então, nesse caso, 32 dividido pelo 64. Claro que poderia ser 64 dividido por 128, isso também daria a razão, tá? Nesse caso aqui, nós poderíamos dividir o numerador e o denominador pelo valor 32. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é uma simplificação. Nós vamos ter, então, que essa razão é exatamente igual. 32 dividido por 32 é 1. 64 dividido por 32, nós vamos ter o 2, ou seja, razão 1/2. Beleza, pessoal? Agora, o seguinte, se eu quero aqui o 12º termo, então nós vamos ter que o A12, ele é exatamente igual ao A1 multiplicado pela razão elevado ao expoente, olha só, 12 menos 1, 11, tá? Então, olha só, o A12, 12º termo, ele é igual ao primeiro termo, que é 128, vamos colocar aqui, ó, vezes a razão, que é 1/2, tá? E essa razão, toda ela está elevada ao expoente 11. Então, nós temos que colocar aqui, ó, o parênteses elevado ao expoente 11. Beleza? Então, vamos continuar aqui do lado. Isso aqui é igual a 128 vezes 1 elevado ao expoente 11 é 1, dividido 2 elevado ao expoente 11, vamos colocar assim, tá? 2 elevado ao expoente 11. Agora, pessoal, olha só, 128 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 7, tudo bem? Como nós temos aqui a multiplicação, o que acontece? Esse 2 elevado ao expoente 11, ele está dividindo esse 128, que é 2 elevado ao expoente 7. Então, nós vamos ter aqui ó, 2 elevado ao expoente 11. O que nós temos? Uma divisão de duas potências de mesma base. A base aqui é 2. Então, nesse caso, a gente conserva a base, que é o 2, e faz o que mesmo? A gente subtrai os expoentes. 7 menos o 11, teremos expoente menos o 4. Ou seja, o 12º termo é exatamente igual a 2 elevado ao expoente menos 4. O que acontece mesmo quando nós temos aqui ó, expoente negativo? A base aqui ó, desce para o denominador, né? Ou seja, acontece a inversão da base. Ou seja, 1 sobre 2 elevado ao expoente 4, agora positivo. Isso aqui, então, nos leva ao resultado que é 12º termo é igual a 1 sobre 2 elevado ao expoente 4, 16. Tudo bem? Então, nós temos aqui ó, o 12º termo dessa progressão geométrica que está aqui. Beleza, pessoal? Nas questões de progressão geométrica, vocês verão que muitas vezes as propriedades de potenciação que nós já estudamos aí em aulas anteriores, elas são muito solicitadas, tudo bem? Pessoal, vamos fazer agora mais um exemplo que envolve a interpolação, só que nesse caso, interpolação geométrica, ok? Vem comigo aqui. Esse exemplo número 2
diz o seguinte: inserir 5 meios geométricos. Pessoal, se é geométricos, o que nós temos aqui é a formação de uma progressão geométrica, tá? 5 meios geométricos positivos, tá? Entre 1 e 64 nessa ordem. Então, olha só. Entre o valor 1 e o valor 64, o que nós teremos aqui são 5 meios geométricos. 2, 3, 4, 5, tá? E essa sequência aqui, por ser meios geométricos, irá formar uma progressão geométrica. Pessoal, o que a gente sabe em relação a essa progressão geométrica? Que o primeiro termo, ele é exatamente igual a 1, que a quantidade de termos aqui, ó, é dada pela quantidade de meios inseridos, que são 5, mais os extremos, que são mais 2. Ou seja, o número de termos aqui, ele é exatamente igual a 7. Então, 64 nada mais é do que o 7º termo dessa progressão geométrica. Beleza, pessoal? Então, o que acontece aqui, ó? O 7º termo da PG, ou seja, o A7, ele é exatamente igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes a razão elevado ao expoente 6. Então, olha só, o 7º termo é o 64. Isso aqui é igual a 1, que é 1, vezes a razão elevado ao expoente 6. Pois bem, pessoal, o que nós temos aqui, ó, é que a razão elevada ao expoente 6 ficou exatamente igual a 64. 64 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 6. Pessoal, esse 6 aqui, ó, ele irá extrair uma raiz sexta. Então, o que nós temos aqui, ó, que a razão é igual. Como nós temos aqui, ó, expoente par, pessoal, na resolução dessa equação nós teremos mais e menos como resultado, tá? Então, mais ou menos raiz sexta de quanto? De 2 elevado ao expoente 6. Agora, isso aqui, pessoal, lembra? É a mesma coisa que mais ou menos. O que a gente faz? Ó? A gente conserva o radicando, que é o 2 elevado ao expoente 6, e o índice aqui da raiz vira denominador. Não é assim? E 6 dividido por 6, isso tudo aqui, pessoal, não é exatamente igual a 1. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, é que a razão dessa progressão geométrica é exatamente igual a mais ou menos 2 elevado ao expoente 1, ou seja, o 2. Tá? Como nós temos aqui, ó, 5 meios geométricos e eles são positivos, o que acontece? Nós iremos desconsiderar o valor negativo da razão, porque isso nos levaria a uma progressão geométrica oscilante. Nós teríamos aqui termos negativos no interior. Isso não pode. Então, nesse caso, nós vamos pegar apenas a razão igual ao valor 2 positivo. Então, nós teremos, olha só, 1 vezes a razão, que é 2, teremos o segundo termo, que é o 2. 2 vezes o 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2 chegaremos no 32. Repare que 32 vezes 2 chegaremos no 7º termo, que é o 64. Ok? Beleza, pessoal? Para continuarmos, então, aí na sequência da progressão geométrica, vamos ver agora 2 importantes propriedades que envolvem a PG. Ok? Vem comigo aqui. A primeira propriedade, pessoal, diz o seguinte: em uma progressão geométrica finita, o produto de 2 termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Como exemplo, olha essa PG que nós temos aqui. Se nós multiplicarmos, pessoal, o primeiro termo pelo último termo, o que nós iremos obter aqui? Ó? Nós teremos menos 2, que multiplica o menos 128, o resultado é 256. Tudo bem? Agora, se eu pular uma razão, ou seja, for para o próximo termo aqui, ó, nessa PG, e na outra ponta que nós retrocedermos um termo, nós chegaremos a 2 termos que são equidistantes dos extremos menos 2 e menos 128. E repare o seguinte, o produto entre eles
4 vezes o 64, o resultado também é 256. A mesma coisa, ó, pessoal, terceiro termo e antepenúltimo termo. A multiplicação aqui, claro, né, de acordo com a propriedade, nos leva também ao resultado 256. Beleza? Agora, outra propriedade aqui diz o seguinte: em uma progressão geométrica de 3 termos, o termo central, ou também conhecido como termo médio, ele é igual, olha só, à média geométrica entre os outros dois. Lembrem que lá na PA, nós tínhamos o termo central como sendo a média aritmética dos outros dois valores. Tudo bem? No caso aqui da progressão geométrica, o termo central, ele é a média geométrica dos outros dois valores. Ferreto, o que vem a ser a média geométrica? Vou ensinar agora, tá? Vem comigo aqui. Nessa progressão geométrica aqui, reparem que a razão aqui no caso é o valor 3, o termo central, que nesse caso é o 9, ele é exatamente igual à média geométrica dos outros dois. Ou seja, ele elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos, 3 vezes o 27, tá? Olha só, 9 ao quadrado é 81, 3 vezes 27 também é o valor 81. Ok, pessoal? Então, agora vamos resolver 2 exemplos aí para encerrarmos essa primeira aula que envolve a progressão geométrica, ok? Vem comigo aqui. Olhem o que nós temos nesse primeiro exemplo. Determinar x de modo que a sequência, olha só, nós temos aqui 3 termos, seja uma progressão geométrica, olha só, crescente, tá? Se nós temos 3 termos aqui formando a progressão geométrica, eu posso dizer que esse termo central, ou seja, o x mais 2, ele é a média geométrica dos outros 2 termos. Ou seja, eu posso dizer que ele, elevado ao quadrado, é igual ao produto dos extremos, o 3 que multiplica o 3x. Tudo bem? Agora, olha só. O que nós temos aqui, ó, é o quadrado da soma de 2 termos. Como é que é isso daqui mesmo? É o quadrado do primeiro, ou seja, o x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, teremos 4 vezes o x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, é 4. Isso aqui é igual a 3 vezes 3x, 9 vezes o x. Então, pessoal, vamos enviar para o lado esquerdo esse 9x, ele passa com um sinal negativo. E nós teremos, então, que o x elevado ao quadrado, olha só, 4x menos 9x, menos o 5x, mais o 4 é igual a 0. Agora, pessoal, para encontrar aqui, ó, essas duas raízes, que eu vou chamar de x1 e x2, nós poderemos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara ou simplesmente a soma e o produto, tá? Olha só, a soma e o produto dessas duas raízes. A soma das duas raízes deve resultar menos o b, ou seja, 5 positivo, dividido pelo a, que é 1, ou seja, o 5. Enquanto que o produto das duas raízes deve resultar o c dividido por a. 4 dividido por 1 é 4. Tudo bem? Então, olha só, primeiramente, vamos começar pela multiplicação. Quais são os dois números que multiplicados resultam o 4? O 4 vezes o 1 ou o menos 4 vezes o menos 1, tá? Como a soma deve ser 5, então é realmente 4 e 1, tá? 4 vezes 1 é 4 e 4 mais 1 é 5. Então, temos aqui, ó, as duas raízes. Bom, agora, qual é o valor do x aqui, tá? De tal forma que a PG formada seja uma PG crescente. Vamos começar com o x igual a 4, tá? Para o x igual a 4, a progressão geométrica formada aqui será o 3 é o primeiro termo, o segundo termo é o x mais o 2, ou seja, 4 mais o 2 é o 6, e o terceiro termo é 3 vezes o x. 3 vezes o 4, 12.
Repare que nós temos aqui uma progressão geométrica crescente, então, tranquilo, né? Resultado x igual a 4. Agora, feita em relação ao x igual a 1. Será que dá? Olha só, para x igual a 1, o que nós vamos ter? A progressão geométrica será exatamente igual a 3, é o primeiro termo. O segundo termo é x mais 2, ou seja, 1 mais 2 é 3. E o terceiro termo, nós temos aqui 3 vezes 1, ou seja, 3. Nós temos aqui uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica constante de razão exatamente igual a 1. Mas como nós queremos uma PG que ela é crescente, ela não pode ser constante como nós temos aqui. Então, nesse caso, está desconsiderada. Então, o valor correto realmente é o x igual a 4. Ok, pessoal? Agora, para encerrarmos, temos esse segundo exemplo. Olha só. Para dois números positivos, A e C, essa sequência aqui ó, é PA e a sequência que nós temos aqui é uma PG. Determine o valor A e C. Então, olha só. Se nós temos aqui ó, uma progressão aritmética, o que acontece mesmo? O termo central, que é o 4, ele é exatamente igual à média aritmética dos outros dois, ou seja, A mais C dividido por 2. Esse 2 aqui, se ele está dividindo, ele passa multiplicando 4. Então, nós vamos ter aqui ó, que o A mais o C é exatamente igual a 2 vezes 4, 8. Tá? Vamos deixar aqui, ó, a gente já irá ocupar essa equação. Vamos deixar aqui cozinhando ela, tá? Agora, essa segunda sequência que nós temos aqui é uma progressão geométrica. Ou seja, o termo central, que é o 4, vamos colocar aqui, ó, ele é a média geométrica dos outros dois. Ou seja, o 4 ao quadrado é igual a C mais 2, que multiplica o valor A. Tudo bem? Só que, olha só nessa equação que nós deixamos aqui em cima. Eu posso dizer com certeza que o A ele é exatamente igual a 8, tá? E esse C ele vai lá para o lado direito trocando sinal, ou seja, 8 menos o C. Concorda comigo? Então, no lugar do A, eu vou colocar aqui ó, o 8 menos o C. Então, nós teremos 4 ao quadrado é 16. Isso aqui é igual ao C mais o 2, que multiplica o A, que é 8 menos o C. Tudo bem? Fazendo aqui a propriedade distributiva, nós teremos o seguinte, olha só, C que multiplica 8, 8C. C que multiplica menos C, menos o C ao quadrado. 2 vezes o 8, 16. Agora, 2 que multiplica o menos C, menos 2C. Isso aqui é igual a esse 16 que está ali. Repare que nós poderíamos simplesmente cancelar aqui o 16, porque passaria subtraindo. E nós temos, então, a seguinte equação formada. Olha só, menos o C elevado ao quadrado. Nós temos aqui 8C com menos 2C, teremos mais 6 vezes o C. Isso aqui é igual a zero. O que nós poderíamos fazer aqui? Ó? Nós poderíamos colocar o C em evidência. Ou seja, o C acaba multiplicando. C vezes quanto que multiplica, que resulta, no caso, menos C ao quadrado? C que multiplica menos C. Mais C vezes quanto que multiplica, que resulta 6C? O 6. Isso aqui é igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta. Então, nem é necessário que nós façamos fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Apenas colocamos em evidência aqui, ó, e chegamos à seguinte conclusão. Se essa multiplicação aqui, ó, resulta no número zero, nós poderemos dizer que o C é igual a zero, ou esse menos C mais o 6 é igual a zero. Quando um desses dois fatores aqui ó, for igual a zero, a multiplicação é igual a zero. Tá? Então, a gente conclui aqui, ó, ou o C ele é igual a zero, ou a outra conclusão é que menos C
menos C mais o 6 é igual a zero. Nesse caso, então, o C é igual a 6. Então, temos aqui ó, duas possibilidades. O C é 0 ou o C é 6, tá? Agora, pessoal, repara o seguinte. Para dois números positivos A e C. Pessoal, o 0 não é positivo e nem negativo. Ele é neutro nesse caso. Mas se ele não é positivo, a gente desconsidera ele, tá? E nós temos, então, o C valendo 6. Se o C vale 6, olha aqui em cima, ó, poderemos descobrir o valor do A. O A, então, é exatamente igual a 8 menos o C, ou seja, 8 menos o 6, o A, então, é igual a 2. Temos aqui o valor A. Agora, só vamos verificar aqui as sequências, tá? Em relação à progressão aritmética, qual a sequência? É o A, que no caso é o 2, depois nós temos o 4, depois nós temos o C, que é 6. Beleza, temos aqui uma PA de razão 2. No caso da progressão geométrica, tá? Vamos colocar aqui a progressão geométrica, nós temos, primeiro termo é o C mais 2, deixa eu apagar aqui que está um pouco, está arriscado em cima, né? O primeiro termo é o C mais 2, ou seja, 6 mais 2, 8. Segundo termo é o 4. Vamos colocar aqui o 4. E o terceiro termo é o A. O A, no caso, é o 2. Então, pessoal, nós temos aqui ó, a PA de razão igual a 2 e a PG de razão, olha só, 4 dividido por 8 é exatamente 1/2. Ok? Certo, então, pessoal, chegamos aqui ao final dessa primeira aula que envolve o assunto progressão geométrica. Ok? Pessoal, um abração para todos vocês aí, tá? Bons estudos e até mais.